Graça e paz, meus amados. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Está começando mais um devocional. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje iremos falar sobre o seguinte tema: sobrevivendo em meio ao deserto. E o texto a qual nós iremos ler é lá em 1 Reis. Então vem comigo, porque em instantes iremos começar mais um devocional aqui no nosso canal. Tens um minuto. Meus queridos, é um prazer tê-lo conosco. E desta feita quero compartilhar com você um texto que está lá no livro dos Reis, capítulo de número 17 e o versículo de número 9. Acompanhe comigo. Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Eu quero trazer um contexto para você. Aqui estamos falando do profeta Elias, profeta que conhecemos, que Deus usou poderosamente no período do rei Acabe e da rainha Jezabel. Período esse que foi cruel, terrível, que a idolatria entrou de forma grande no povo do Senhor. A sua liderança, que não temia a Deus, nem servia ao Senhor, nem aos seus caminhos, introduziu muitos cultos religiosos para o povo daquela época. E o povo, então, aceitando de bom grado, desviou-se dos caminhos do Senhor. Então o Senhor usa o profeta Elias para informar que por 3 anos e 6 meses não iria chover. E aqui eu quero trazer uma ressalva muito importante. Sabemos que o povo de Israel era um povo que vivia do agropastoril. Então era fundamental que houvesse chuva para que houvesse o pasto e mantimento tanto para os animais quanto para a sua colheita. Agora, por 3 anos e 6 meses, sem chuva, lógico que há uma falta e uma escassez de alimento por não haver terra úmida, terra fértil para plantar e nem muito menos para colher. Mas sabemos que nesse período o Senhor sustentou a Elias. Sustentou por um período de tempo, até nesse versículo a qual nós lemos, o Senhor chegar e falar para Elias: vai para Sarepta, que fica em Sidom, que lá eu preparei uma viúva que irá tomar conta de você. Imagine comigo, o profeta Elias estava escondido, porque o povo, o exército de Acabe e de Jezabel queria pegá-lo. E então ele agora vai atravessar todo o Israel para ir para Sidom, correndo risco. Mas se o Senhor enviou, se o Senhor mandou, ele está no comando e ele irá guardar Elias, como ele guardou. E então Elias chega para Sidom. E quando chega na casa dessa viúva, ele toma logo um susto, uma surpresa. Aquela viúva está lá recolhendo os últimos gravetos, ali pegando para fazer um alimento que seria o último. Ela mesma fala: para eu e meu filho comermos e depois morrermos. A perspectiva daquela mulher era zero. Não tinha mais. A escassez, a falta de alimento. Era uma viúva e sabemos que viúva era muito difícil no período a qual Elias viveu e boa parte do tempo. Tanto a viúva quanto o órfão. E o Senhor manda Elias para esse canto, para essa casa, onde não havia perspectiva. Aí você pode me perguntar: mas não tinha pessoas em Israel para tomar conta de Elias? Não tinha alguém mais próximo que o Senhor não podia usar para tomar conta de Elias? Mas não entendemos o propósito do Senhor. O Senhor escolheu uma mulher que ficava fora da cidade, em outra região, para tomar conta de Elias. E se é o propósito de Deus, é um propósito bem feito e perfeito. Mas quando chega ali, nós vemos o Senhor usando poderosamente a vida de Elias, abençoando aquela viúva, assim como a viúva abençoou Elias, porque assim como ele entendeu e aceitou o propósito do Senhor, ela também entendeu e recebeu o profeta de Deus em sua casa. Então há aí uma via de mão dupla, e que ela entendeu muito bem e obedeceu à voz do Senhor. Talvez muitos que estavam em Israel não estavam obedecendo como certo, não estavam obedecendo à voz do Senhor, mas o Senhor encontrou uma mulher estranha que obedeceu e cumpriu a sua ordem. Independente de quem seja,
O importante é obedecer e seguir os caminhos do Senhor. Mas com base no nosso tema e sem fugir dele, aprendendo a sobreviver no deserto, nós vemos que o Senhor é Deus de providência e Ele usa meios tanto para sustentar os seus profetas quanto aqueles a quem Ele escolheu para essa obra. Então veja que o Senhor usa essa mulher para tomar conta do profeta, assim como usa o profeta para ser bênção na vida daquela mulher. Então não perca essa oportunidade de ser bênção na vida de muitos, porque o Senhor quer te usar nesta grande obra. E não desista, não pare, não tenha medo quando o Senhor te colocar em uma empreitada como essa, que parece impossível, que parece ilógico, que parece irracional. Como assim uma viúva vai tomar conta de um profeta num período tão difícil de escassez que estava passando? Só alguém que tem muita fé, que confia e acredita e vive para um Deus de corpo e alma, consegue cumprir as suas ordens como Elias cumpriu. Se fosse outro, ia dizer, isso não foi a voz do Senhor. Isso não foi o Senhor que falou comigo. Mas Elias não lutou, não resistiu, apenas foi. E foi abençoado por Deus. Faça isso. Apenas vá, apenas obedeça, apenas cumpra e veja o milagre de Deus na sua vida e na vida de quem Deus vai te usar poderosamente para abençoar. Nunca se esqueça disso. Se o Senhor te colocou nesse plano, nessa obra, nesse projeto, Ele está no controle, por mais que pareça tudo impossível aos nossos olhos, por mais que pareça impossível na ótica humana. Quem disse que Deus trabalha com a ótica humana? Ele trabalha com sua ótica, com seu ponto de vista, que é muito mais elevado, muito mais sublime e muito mais tremendo do que o meu e do que o teu. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que Ele possa operar grandemente na sua vida. Amém.